A carta aos Efésios foi escrita por Paulo, o apóstolo, por volta do ano 60, 62 depois de Cristo, enquanto ele estava em prisão domiciliar em Roma. Efésios era uma cidade importante na província romana da Ásia Menor, atualmente parte da Turquia, conhecida por seu grande templo dedicado à deusa Ártemis. Paulo escreveu esta carta para encorajar e instruir os cristãos efésios a viverem de acordo com os princípios do Evangelho e a permanecerem firmes em sua fé, apesar das pressões e perseguições externas. A metáfora da armadura de Deus, encontrada no capítulo 6, versículos 10 ao 18, é um dos pontos altos desta epístola, onde Paulo usa uma linguagem militar para ilustrar a batalha espiritual que os cristãos enfrentam. Para compreender completamente o significado da armadura de Deus, é importante entender o contexto histórico e cultural da época. Na Roma antiga, o exército romano era uma presença dominante, e a armadura desempenhava um papel relevante na proteção dos soldados durante as batalhas. Paulo, ao usar esta imagem, estava se comunicando de forma eficaz com seus leitores, mostrando que assim como os soldados romanos se preparavam para a guerra, os cristãos também precisavam se equipar espiritualmente para enfrentar as investidas do inimigo espiritual. O cinto da verdade mencionado por Paulo é uma alusão à cintura de couro que os soldados romanos usavam para proteger o tronco inferior durante o combate. Assim como o cinto mantinha as vestes no lugar, a verdade mantém os cristãos firmes em sua fé, protegendo-os contra os ataques da mentira e do engano. A couraça da justiça era uma peça essencial da armadura romana, feita de metal ou couro e usada para proteger o peito e as costas dos soldados. Paulo associa essa couraça à justiça, destacando a importância de viver uma vida moralmente íntegra e obediente aos mandamentos de Deus, como forma de nos guardar contra as investidas do inimigo espiritual. Os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz é uma referência às sandálias que os soldados romanos usavam, projetadas para proporcionar estabilidade e mobilidade durante a batalha. Para os cristãos, essa prontidão se refere à disposição de compartilhar as boas novas do Evangelho e de levar a paz celestial ao mundo conturbado e aflito. O escudo da fé era uma arma crucial para os soldados romanos, feito de madeira revestida com couro e usada para bloquear os ataques inimigos. Paulo compara a fé dos cristãos a esse escudo, enfatizando a importância de confiar plenamente em Deus e em suas promessas para nos proteger contra as dúvidas e tentações que o inimigo lança em nosso caminho. O capacete da salvação mencionado por Paulo era uma peça vital da armadura romana, usada para proteger a cabeça dos soldados durante o combate. Ele associa esse capacete à esperança da salvação que os cristãos têm em Cristo, lembrando-nos da certeza da nossa redenção e da vitória final sobre o pecado e a morte. E, finalmente, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, representa a única arma ofensiva mencionada na lista de Paulo. Para os soldados romanos, a espada era uma arma poderosa e versátil, usada tanto para atacar quanto para se defender. Da mesma forma, a palavra de Deus é uma arma poderosa na batalha espiritual, capaz de cortar até mesmo as divisões mais profundas da alma e do espírito, e de expor os pensamentos e intenções do coração humano. Em síntese, o relato da armadura de Deus nos lembra que estamos envolvidos em uma batalha espiritual constante e que precisamos nos equipar com as armas espirituais que Deus nos fornece para enfrentar as investidas do inimigo. Ao compreender o contexto histórico e cultural por trás deste texto, somos capazes de apreciar ainda mais sua profundidade e relevância para as nossas vidas hoje. A aplicação da armadura de Deus na vida do cristão contemporâneo é tão relevante hoje quanto era nos tempos antigos. Embora possamos não estar literalmente lutando contra inimigos físicos com espadas e escudos, a batalha espiritual continua a ser uma realidade diária para os crentes.
Vejamos o modus operandi desta armadura divina. O cinto da verdade. Vivemos em uma era de informações instantâneas e acessibilidade a uma vasta gama de fontes. No entanto, nem todas estas fontes são confiáveis ou verdadeiras. A exemplo do jornalismo brasileiro, que se tornou um instrumento ideológico. Posso citar a Foice de São Paulo, com seus jornalistas marxistas, e a Globo Lixo, com seus comentaristas comprados. O cinto da verdade nos lembra da importância de discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso, especialmente quando se trata de nossa fé e valores. Ele nos motiva a fundamentar nossas vidas nas verdades eternas da Palavra de Deus, servindo como filtro para as mensagens enganosas que encontramos diariamente, seja no contato pessoal, na televisão ou na internet. Couraça da justiça. Em um mundo onde a injustiça é abundante e os padrões morais são frequentemente relativizados, os cristãos são chamados a viver em retidão, integridade e observando a justiça. Temos um exemplo triste no Brasil. Lamentamos que aquela que deveria ser referência de justiça em nossa nação, a mais alta corte, que era para ser um pilar da democracia, infelizmente se tornou palco de decisões arbitrárias que maculam a história de uma instituição tão honrada e importante, graças a elementos vaidosos e despreparados que ocupam momentaneamente um assento nessa corte. A couraça da justiça nos protege contra os ataques do inimigo, garantindo que nossas vidas sejam um testemunho do caráter justo de Deus. Isso envolve não apenas evitar o mal, mas também fazer o que é certo mesmo quando é difícil ou impopular. Calçados os pés no Evangelho da Paz. Em um mundo marcado por divisões, conflitos e injustiças, os crentes são chamados a serem portadores da paz de Cristo. Isso implica estar pronto e disposto a compartilhar as boas novas do Evangelho em todos os lugares e em todas as circunstâncias. Devemos buscar ativamente a reconciliação e trabalhar pela justiça, sabendo que somos instrumentos de Deus para trazer paz ao mundo atribulado. Escudo da fé. A fé é uma parte fundamental na vida cristã, mas muitas vezes somos confrontados com dúvidas, incertezas e provações que ameaçam minar nossa confiança em Deus. O escudo da fé nos protege contra os ataques do inimigo, nos lembrando de confiar plenamente em Deus e em suas promessas, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem desanimadoras. Devemos cultivar e fortalecer nossa fé por meio da oração e do estudo da Palavra de Deus. Capacete da salvação. Em um mundo que nos confronta com mensagens de desespero e desesperança, o capacete da salvação nos assegura da esperança que temos em Cristo. Ele protege nossas mentes dos ataques do inimigo, lembrando-nos da certeza da nossa redenção e da vitória final sobre o pecado, a morte e o diabo. Precisamos nos lembrar constantemente da nossa identidade em Cristo e da segurança que temos em sua obra salvífica. Espada do Espírito. Em um mundo cheio de ideologias e filosofias conflitantes, a palavra de Deus é a nossa fonte de verdade e autoridade final. A espada do Espírito nos capacita a enfrentar as mentiras do inimigo e a proclamar a verdade libertadora de Deus. É necessário estar familiarizados com as Escrituras e usar a palavra de Deus como nossa arma principal na batalha espiritual, tanto para nos defender quanto para atacar as fortalezas do diabo. Essas aplicações da armadura de Deus na vida do cristão contemporâneo nos desafiam a viver de acordo com os princípios do Evangelho em um mundo que frequentemente se opõe a esses valores. Ao nos equiparmos com as armas espirituais que Deus nos oferece, podemos resistir aos ataques do inimigo e permanecer firmes em nossa fé, sabendo que Ele é maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Mas quais seriam os maiores inimigos dos cristãos contemporâneos? Eu vou citar algum deles. O primeiro, secularismo e relativismo. Em muitas partes do mundo, o secularismo e o relativismo têm se tornado ideologias predominantes. Isso se manifesta na marginalização da religião na esfera pública e na crença de que não existem verdades absolutas, o que desafia a fé genuína dos crentes, tornando-os alvos de críticas e discriminação. Materialismo e consumismo.
A busca desenfreada por riqueza, conforto e prazer material desviam a atenção dos crentes dos valores espirituais e da prioridade do reino de Deus. O materialismo e o consumismo criam uma mentalidade egoísta e centrada em si mesma, que está em desacordo com os ensinamentos de Jesus sobre generosidade, serviço e desapego. Relativismo moral. A moralidade relativa é uma realidade comum na sociedade atual, onde o que é certo ou errado muitas vezes é determinado pelo contexto cultural ou pelas preferências individuais. Isso cria conflitos para os crentes que procuram viver de acordo com os padrões éticos e morais estabelecidos por Deus em sua palavra. Perseguição religiosa. Em muitas partes do mundo, como no Brasil, os cristãos enfrentam perseguição por causa de sua fé. Isso varia desde formas sutis de discriminação e ostracismo social, violência física e até mesmo morte. A perseguição religiosa testa a fé dos crentes e exige coragem e resistência para permanecerem firmes em sua convicção. Cultura do entretenimento e distração. A cultura contemporânea é inundada com entretenimento e distrações que desvia a atenção dos cristãos das coisas de Deus. Redes sociais, streaming de vídeos, jogos eletrônicos e uma infinidade de outras formas de entretenimento consomem tempo e energia que poderiam ser dedicados à oração, estudo da palavra e serviço ao próximo. Relativismo religioso e secretismo. Em um mundo cada vez mais pluralista, os crentes enfrentam pressões para comprometer sua fé em favor de uma abordagem mais inclusiva e tolerante em relação a crenças e práticas pecaminosas de outras pessoas. Isso tem levado ao sincretismo, onde elementos de diferentes tradições religiosas são combinados de maneira sincrética, diluindo a singularidade e a exclusividade do Evangelho de Jesus Cristo. Meus amados irmãos e caros ouvintes, diante desses desafios, os cristãos são chamados a permanecerem firmes em sua fé, equipados com a armadura de Deus e confiantes na promessa de que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, verso 4. É através da oração, do estudo da palavra, do companheirismo cristão e do poder do Espírito Santo que os crentes podem enfrentar e superar esses inimigos espirituais. Que Deus, em Cristo Jesus, os abençoe e pensem nisso. Momentos de oração. E tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Deus eterno e bendito, glorioso Pai que está nos céus, entronizado com toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Meu Pai, nós temos ministrado a Tua palavra sobre um tema muito importante, que é a armadura que o Senhor disponibilizou para nós. Meu Deus, mediante a Tua palavra, nós queremos nesta oportunidade rogar, ó Deus, a Tua misericórdia em prol da Tua igreja, dos Teus filhos que Te servem nos mais variados cantos do nosso planeta. Reconhecemos, ó Deus, que vivemos uma verdadeira batalha. Dia após dia, estamos enfrentando inimigos cada vez mais organizados e mais furiosos. Estes inimigos buscam meio de deter o avanço da Tua obra, o crescimento da Tua igreja, a propagação do Evangelho, e assim utilizam-se de ferramentas para inibir esse progresso da igreja. Fazer com que as pessoas parem, que as pessoas não possam dar a atenção devida à sua chamada e à sua vocação. Porque ao conhecer a Tua palavra, ao aceitar Jesus, todos nós nos colocamos de forma à disposição do Teu Santo Espírito para ser um vaso, para ser um instrumento, para ser uma pedra de ajuda no avanço desta obra aqui na terra. Esta obra que iniciou com o Senhor Jesus, aleluia, ali derrotando o poder das trevas, derrotando o poder do diabo,
ó Deus, derrotando a morte e dando prosseguimento com os apóstolos. Isso cabe a cada um de nós, este processo hoje. Deus, que o Senhor possa trabalhar nos corações, que o Senhor possa, mediante a ação do Teu Santo Espírito, ó Deus querido, trabalhar no despertamento, meu Pai, porque muitos estão como que se estivessem dormindo. Cada dia que passa, a cada luz da aurora, o tempo está passando, o corpo está sentindo o tempo, já não é mais a mesma coisa e passa rápido, e as pessoas ainda não perceberam que estão jogando fora a maior oportunidade que receberam, que é ser um vaso, um instrumento nas tuas mãos, uma ferramenta pronta para poder aniquilar as forças do inferno e glorificar o teu santo nome. Deus, vá de encontro a estas vidas. Meu Deus, através destas plataformas que estão à nossa disposição para pregarmos o Evangelho. Muitos crentes usam estas plataformas, o Instagram, o YouTube, o Facebook, como divertimento ou para pecar, para olharem, para poder apreciar coisas que não agradam o teu Santo Espírito. Mas nós queremos utilizá-las para glorificar o teu nome, exaltar o Deus Pai, Filho e Espírito Santo e ser uma ferramenta, ser um instrumento para poder trazer despertamento e avivamento ao teu povo. Portanto, ó Deus, receba minha gratidão e eu abençoo a todos os nossos ouvintes no nome de Jesus. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.